Coloquei aqui, está sendo transmitido. Então, quero aproveitar em público, agradecer você, agradecer sua atenção. A gente estava batendo um papo aqui antes e o nosso propósito está muito conectado, e o grande propósito do Summit é esse, de levar a verdade, levar uma visão, apresentar a tua visão, os teus conhecimentos, a tua experiência, que é uma experiência já muito vasta. E eu tenho orgulho de apresentar brasileiros que hoje são um case de sucesso. E você tem uma trajetória muito honrosa, que hoje tem sucesso, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi fácil, nem sempre foi como o título da sua palestra, o American Dream. E meu muito obrigado. Aqui o palco é seu, a internet é sua, a palestra é sua. Fique à vontade e é com você. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado por todos que estão aí assistindo. Obrigado, Luiz, pela oportunidade de poder estar aqui levando nada mais do que a verdade para as pessoas que querem imigrar para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, construir um business, um negócio nos Estados Unidos, né? Então, a verdade chama American Dream. Uau, é forte. Primeiro, dizer para vocês um pouquinho sobre mim. Eu estou no ramo dos cosméticos há 20 anos, morei 4 anos em Portugal, na cidade do Porto, morei 4 anos também em Londres, na Inglaterra, e passei também 1 ano pela Espanha. E aqui nos Estados Unidos já há 4 anos, né? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque muita gente pensa que o sucesso, né? Cada um tem um significado de sucesso, mas o sucesso no empreendimento, no business, ele veio assim, ele caiu do céu, ele não caiu do céu. São 20 anos de estrada. Obviamente, os Estados Unidos é um país de oportunidades que, quando você é capaz, quando você é profissional e quando você está disposto a arregaçar as mangas e trabalhar, é um país que ele te traz oportunidades, que ele te abre portas e que você, de fato, consegue vencer. Você consegue, com muito profissionalismo, com muita sabedoria e com muito planejamento, que é a palavra-chave da noite, você consegue vencer. Os Estados Unidos é um país que qualquer pessoa que, com força, garra e dedicação, determinação, vai conseguir vencer nesse país, né? Mas as pessoas ultimamente estão vindo para os Estados Unidos com uma ilusão muito grande, né? Muitas famílias estão visitando Orlando. Orlando hoje tem a cidade mais visitada do mundo, né? Que em 2016 recebeu cerca de 68 milhões de pessoas. Orlando bateu Paris em termos de turismo, né? Então, de fato, Orlando é a cidade mais visitada do mundo. E é uma cidade que eu tenho aí parâmetros para poder dizer que é uma cidade diferenciada de todos os Estados Unidos, que eu viajo a América de ponta a ponta. Orlando foi concebida, de fato, para poder te vender um sonho, né? A Disney tem um slogan que diz Where the dreams come true, né? Aonde os sonhos se tornam realidade. Mas você tem que entender que aonde os sonhos se tornam realidade é dentro da Disney, né? Como o Luiz, a gente estava conversando aqui agora há pouco, do arco da Disney para dentro. Então, é dentro da Disney. Lá, somente lá, os sonhos se tornam realidade. Do arco para fora, você vai ter que trabalhar muito, se empenhar muito, se esforçar muito e estudar muito para conseguir os seus objetivos, né? Para conseguir atingir o sucesso. E há cerca de 1 ano atrás, eu vendi uma das minhas empresas, chamada BCO, Business Consulting Orlando, onde eu dava consultoria para investidores que iam se mudar para os Estados Unidos, né? E eu começava essa consultoria com a seguinte pergunta: quais são as suas possibilidades de conquistar um green card, né, aqui nos Estados Unidos? E aí eu começava ajudando essas pessoas a eliminar possibilidades. Porque a pessoa sempre vem e fala assim, eu acho que eu tenho possibilidade de conseguir um L1. Eu acho que eu tenho possibilidade de conseguir um EB2. Eu acho que eu tenho possibilidade de conseguir um E2. Então, vamos lá, vamos colocar cada coisa no seu lugar? Vamos lá. Se a família tem 2 filhos, tá? Vamos colocar aqui um cenário. Uma família com 2 filhos, com $500 mil para investir, ok? Que é um valor legal, um valor razoável. Então, a gente, independente do dinheiro, o que vem em primeiro lugar é o planejamento. Então, como se faz planejamento? Conversando com pessoas, né? Descobrindo o que de fato é, o que de fato precisa para você alcançar os seus objetivos nos Estados Unidos. E o ponto número 1 é o Green Card, tá? É de que forma você vai fazer a sua expatriação para os Estados Unidos, né? Da forma mais correta possível, objetiva e nem sempre barata, tá? Eu acho que o barato muitas das vezes sai caro, aconteceu comigo, mas a gente conversa isso em outro momento. Então, a gente começa a eliminar possibilidades, né?
Vamos lá, essa família, eu pergunto, você tem alguma cidadania com o tratado E2 para que você possa adquirir um visto, né, uma autorização de residência pelo E2? Se a pessoa diz que não, então a gente elimina a possibilidade do E2. Mas também se a pessoa diz que sim, a gente tem que ver se ela tem algum filho maior de 21 anos. Porque se ela tem algum filho maior de 21 anos, esse filho não entra no tratado do E2. Né? Ele teria que aplicar um outro visto para poder adquirir o green card. Então, se a pessoa diz que sim, tem esse lado. Se a pessoa diz que não, a gente elimina o E2, a gente vai para um L1. O L1, você tem uma empresa no Brasil com um faturamento X, com X funcionários, que te possibilita fazer um L1 para que você seja um funcionário transferido para tocar uma operação nos Estados Unidos, independentemente do tipo de operação, tá? Não necessariamente precisa ser o mesmo negócio do Brasil. A pessoa diz que não, então a gente elimina. A pessoa até diz, eu tenho um business, mas o meu faturamento não bate, ou eu não tenho esse número de funcionários, né? Mas se a pessoa não tem condições, ela não tem condições. Se ela tem condições, o que acontece? A pessoa tem que entender, e muita gente não entende, porque o advogado, veja bem, o advogado ele quer vender processo. Ele não vai te dar consultoria sobre investimento, né? Ele não vai te dar consultoria sobre a sua vida pessoal. Ele quer te vender um processo. Ele analisa se você tem possibilidade de aplicar aquele visto, né? E te vende um processo. Então, esse é o trabalho do advogado, tá? Então, o advogado que te vende um L1, muitas das vezes não fica claro para o cliente que o cliente precisa atingir um faturamento mínimo anual, de no mínimo aí, vamos colocar $600 mil, para poder aplicar para um green card. Né? Ou seja, na renovação do primeiro ano, do primeiro para o segundo ano de um L1, ele tem que ter um faturamento e tem que gerar aí 10 vagas de trabalho para poder estar aplicando para o Green Card. O L1 não é um Green Card. E muita gente vem para os Estados Unidos, né? Vem muita gente para Orlando com o L1 e nem sequer conseguiu renovar o L1. Né? Muita gente não foi aprovada, mas gente que não conseguiu renovar. Porque ele não entendeu quando ele aplicou o processo que ele precisava, né, atingir um número X de funcionários, um certo faturamento anual, para poder estar pedindo o green card. E lembrando que o L1 ele tem uma duração de 7 anos. Se você tem 7 anos para atingir esse faturamento, vamos colocar aí $600 mil e gerar 10 postos de trabalho. Se você não atinge isso, 7 anos depois, você ou vai aplicar para um outro tipo de visto, ou você é convidado a se retirar dos Estados Unidos. Né? Então, se a pessoa não se aplica para o E2, um exemplo, ela não se aplica para o L1, olha, você tem condições de fazer um EB5, que é um investimento em setores de crescimento em $500 mil? Não tenho. Então, vamos eliminar o EB5, porque $500 mil é tudo que a pessoa tem. Ok. Então, o que nos resta aqui? Você tem alguma habilidade excepcional para que um advogado possa aplicar um EB2, né? A pessoa diz que não. Você é ator, você é jogador de futebol, você tem alguma habilidade extraordinária para que você possa fazer um EB1? Não. Então, quer dizer, são vários tipos de visto, né? Eu não sou advogado, mas esse deveria, pelo menos, ser o ponto principal, o ponto-chave para quem quer vir se estabelecer nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, essa não é a realidade que nós vemos hoje. As pessoas hoje estão vindo passar férias em Orlando, por exemplo, né? Se encantando com a cidade, chegando no Brasil, vendendo tudo que tem, pegando toda a poupança, a economia, pedindo conto, se mudando para cá. Aí vem muitas das vezes com o visto F1, que é o visto estudante, que não permite você trabalhar e você pode renovar o visto estudante até 4 anos. Em algumas das vezes eles te dão 4 anos, outras não, outras dão 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o máximo prazo estabelecido são 4 anos. E aí, quando acaba esse visto, o que você vai fazer? Vai ficar sem status, né? Então, e muita gente também está vindo como turista, ficando 6 meses, fazendo prorrogação por mais 6 meses, e depois, quando dá 12 meses, pede um visto F1 para estudante, né? E isso vai virando uma bola de neve. Então, assim, por mais que a pessoa consiga até montar algo de sucesso, ela não tem um green card. E sem um green card, você não é nada nesse país. Sem um social security, você não é nada nesse país, né? Você está vivendo literalmente no mundo de fantasias. Então, gente, começar a pensar em primeiro lugar, antes de se mudar para os Estados Unidos, antes de fazer planejamento de business, de onde vou morar, aonde meu filho vai estudar, que carro eu vou comprar, green card, que tipo de visto eu vou me mudar para os Estados Unidos. Esse é um ponto fundamental, no meu ponto de vista, para quem quer se estabelecer aqui na América. Tá? Após a decisão de que tipo de visto a pessoa vai fazer, a gente já entra da seguinte forma.
de 500 mil dólares, vamos colocar aí, eu paguei no meu processo de EB2 25 mil dólares, então vamos eliminar dos 500 lá, 25, a gente fica com 475 mil dólares na conta, ok? Lembrando que a gente tem taxas imigratórias, você vai gastar aí passagens para vir aqui, negociar, etc e tal, vamos eliminar aí mais 10 mil dólares, a gente passa a ter 465 mil dólares, não mais os 500 mil dólares iniciais, ok? Então, após essa situação do visto estar resolvida, a gente vai falar com quem? A gente vai falar com o business broker, que é um especialista, uma pessoa que tem a licença para te vender um negócio, para intermediar um negócio. Mas muitas das vezes que também está acontecendo em Orlando, esse business broker, ele não tem experiência de negócio. Então, você às vezes precisa ter a ciência de que você vai precisar de um consultor, né, de um escritório de contabilidade que tem uma estrutura para poder te dar aí uma consultoria e até mesmo fazer uma auditoria numa empresa que você esteja interessado em comprar. E não achar que Deus colocou aquela pessoa na sua vida, que aquela pessoa vai mudar a sua vida, porque ela é good speaker, ela fala super bem, te vendeu um sonho, e você acreditou e falou, uau, vou comprar porque isso aqui agora é o melhor negócio e vai dar certo e eu vou me dar bem nos Estados Unidos. E eu tenho visto muito acontecer também, né? As pessoas chegam, conhecem pessoas que estão aqui à procura de oportunidades e essas pessoas facilmente caem, né, nessas ciladas. E quando assustam, tem aí um prejuízo enorme. Então, voltando aqui, contratem pessoas especializadas, né? Vá atrás de um business broker, vá atrás de um escritório de contabilidade que tenha referências, que tenha capacidade de fazer uma auditoria dentro de um negócio que você está comprando. Não acredite em planilhas, em slides, em apresentações. Pensa para ver o extrato bancário, o merchant account, né, que é o extrato ali do cartão de crédito, da máquina de pagamento. Né? Uma coisa tem que bater com a outra. Se a empresa fatura, tem que estar ali. Né? Não é planilha, não é... Porque planilha você faz o que você quiser, você adiciona o número que você quiser. Então eu digo sempre isso para quem investir. Eu estou comprando um negócio super, mega excelente, mas o cara me mostrou lá uma planilha que o faturamento é de tanto. Tá, se ele te mostrou a planilha, e se a planilha é real, então passa para cá, deixa eu dar uma olhada no extrato bancário, vamos assinar aqui um NDA, muita gente não conhece isso, né? Vamos assinar aqui, ó, uma Letter of Intention, uma carta de intenção de compra, ok? Depois vamos assinar aqui um NDA, um Non-Disclosure Agreement, um termo de confidencialidade, né? E, se necessário, se você está comprando de alguém, vamos assinar até um non-competing, um termo de competição, que a pessoa não pode competir com você te vendendo aquele negócio num raio de X milha nos próximos 5 anos. Ninguém faz isso, sabe? As pessoas estão fazendo a coisa muito na emoção, né? Então, eu quero convidar você que está me assistindo agora a pensar com a cabeça, com a razão e não com o coração. Então, a partir desse momento, vamos tirar o coração do peito, vamos guardar numa gaveta, fechar essa gaveta e vamos agir com razão. Então, vamos comprar um business? Vamos comprar um business. Vamos comprar uma empresa? Vamos comprar uma empresa. Não é você que vai negociar essa empresa. Você vai ter que contratar pessoas especialistas para fazer. Não é você que vai fazer um contrato de compra e venda dessa empresa, um purchase agreement. Você vai contratar um advogado especializado para fazer isso aí. E a auditoria, eu vou te dizer que em 80% das vezes da transação de um business, né, a auditoria ela vai te salvar de uma falência. Porque a auditoria vai encontrar coisas na empresa que você jamais encontraria, né? Você já imaginou que você pode estar comprando um negócio que existe empréstimos por trás que você não vai conseguir saber, existem carros financiados, até mesmo imóveis, e você não sabe, depois tudo recai sobre você. Então, você precisa estar bem assessorado para que você não perca o seu dinheiro, para que você reduza o risco de fracasso. E isso, como eu disse, voltando aqui, tudo tem acontecido por falta de planejamento, tá? E outra coisa que vem acontecendo também em Orlando é que as pessoas se empolgam, vêm para Orlando, alugam uma casa, né? Pega lá, vou morar numa casa com piscina, aí paga lá 3 mil dólares, 4 mil dólares de aluguel, aí compra 2 carros, zero, um marido, um para a esposa, às vezes tem um filho, compra mais um também, aí fazem um anual de todos os parques de Orlando, da Disney, do SeaWorld, da Universal, do Vulcano Bay, que é da Universal, do Aquática, do Busch Gardens. Ah, porque é baratinho, a gente só dá uma entrada de 200 dólares, se eu fosse lá hoje ia pagar 120, então quer dizer que se eu der 200 aqui, pagar 20 por mês, tá ok. Aí faz um, aí ela faz todos os anuais do parque,
aí traz toda a família para passear e conhecer a Disney em Orlando, né? Aí passeia bastante, viaja bastante, pega um navio ali em Miami, vai em Bahamas, que é barato, vamos em Bahamas passear, é barato. E faz tudo isso, né? E depois o que acontece? Naturalmente, a pessoa vai caindo numa rotina diária, né? Ou seja, os parques já não têm tanto interesse mais, a Disney já não é tão engraçada, porque você já conhece todos os parques, você já passa a ter preguiça de ir, porque você sabe que vai chegar, vai ter que estacionar o carro lá longe, vai ter que pegar aquele trenzinho, parar lá na porta, depois você vai ter que pegar o ferro, chegar lá no início do parque e ficar uma hora lá, logo do lado direito ali para ver o Mickey, e depois em 40 minutos, uma hora em cada fila de brinquedo. Você já não quer ir mais. E isso começa a se tornar monótono, né? E aí a sua esposa começa a se estressar, porque ela não tem o que fazer em Orlando. A vida se torna, assim, uma rotina terrível, né? Aí você já começa a se preocupar, porque o dinheiro está ficando cada vez mais curto. O que eu vou fazer agora? Pensei que ia ser mais fácil, ainda não encontrei nada para investir. E você entra numa linha de desespero que você precisa investir, porque muitas das pessoas falam, eu estou comendo do meu dinheiro, não posso comer, eu tenho que colocar meu dinheiro em alguma coisa para me trazer um retorno rápido. E aí está mais um grande erro. Não existe retorno imediato em business. Não existe. Não espere chegar nos Estados Unidos, comprar um negócio que vai te dar um retorno imediato, a curto ou a médio prazo. Você vai ter que trabalhar muito. Lembra do que eu falei lá atrás? Trabalhar muito para poder ter sucesso, né? E muita gente também acha o seguinte, eu vou chegar, vou investir num negócio e o negócio vai me dar dinheiro. Quantas dezenas de pessoas em Orlando eu já vi fazer isso, né? E como há pouco eu estava conversando no particular com o Luiz, vi pessoas chegar nos Estados Unidos com $1 milhão, achando que esse dinheiro nunca ia acabar, e 6 meses depois o marido estava dirigindo Uber e a esposa virou manicure. Não é vergonha para ninguém, mas não precisava ter sido dessa forma. E por que aconteceu dessa forma? Por falta de planejamento. As pessoas hoje, elas estão vivendo muito agitadas, muito precipitadas, com muita ansiedade, né? E precipitação não é bom para nada. Ansiedade não ajuda em nada. E por esses motivos, elas estão perdendo tudo, elas estão fracassando. E a culpa não é de ninguém. A culpa é delas, porque não planejaram, que vieram na emoção. Disseram, o Brasil, desculpa, tá uma merda, eu não vou mais ficar no Brasil, é muito inseguro, e Orlando é muito seguro, é muito limpo, é tudo muito bacana, tudo funciona, carro é barato. Eu moro numa casa com piscina de 5 quartos por $2 mil, e meu filho vai estudar na melhor escola, que é pública, e é de graça. Ok. Vamos fazer uma continha rápida, então, para a gente poder fechar esse cenário? Se você vem morar em Orlando, e você vai morar de aluguel, então, um aluguel aí de uma casa razoável de 4 quartos são em torno de $2.500. Quando você vai alugar essa casa, você precisa dar um depósito ou 2, então vamos colocar que sejam 5 mil dólares. Você precisa mobiliar essa casa, você vai gastar aí mais uns $15 mil, já estamos em $20 mil. Aí você chega e compra 2 carros, você vai gastar em torno de mais 15 mil cada carro, porque eu estou falando um carro popular. São $30 mil, já estamos em $50 mil. Lembra que você já gastou mais 35 lá atrás para o visto? Então, $85 mil já foi embora, mais 25 vai embora, porque você vai trazer família, você vai fazer anual de parque, você vai passear, você vai para Bahamas, você vai viajar, você vai fazer tudo, você vai comprar um iPhone novo, você vai comprar um computador novo, você vai gastar, você vai ficar com 400 mil, $100 mil, vai desaparecer em fração de segundo da sua conta bancária, né? E quando tudo isso passar, você se depara com um custo de vida de no mínimo aí $6 mil, porque você tem um aluguel de, vou colocar 2,5, você tem uma conta de luz numa casa de 4 quartos com piscina de uma média de $250, então já estamos 2.750, você tem uma conta de água de 100, 2.850, você tem internet TV a cabo, que é 150, já estamos em $3 mil, você tem 2 carros, tem seguro, que vai pagar uma média de $250, já estamos em 3.250, você tem um celular seu, da sua filha, do seu filho, da sua esposa, já dá mais $100 aí, você já está em $2.350, você tem compras, né, alimentação, você vai gastar aí $1.000 por mês, você já está em $4.350. E aí? Esse income vai vir de onde? Quem é que vai arcar com o seu custo de vida mensal? O seu dinheiro, a sua economia que está na poupança? Quanto tempo isso vai durar? E aí é que a pessoa começa a entrar em desespero. Aí é que ela se depara com a realidade e diz, uau, eu não fiz essas contas. Eu não sabia que seria dessa forma, né? Ou seja, a pessoa se depara com um custo de vida de $6 mil mês, sem sair para jantar, sem viajar, sem nada disso,
ela tem um custo de vida fixo de $6.000 por mês. E aí começa o desespero. Aí começa a saga da busca pelo melhor investimento. E aí é que a pessoa, de fato, não encontra o melhor, mas sim o pior. Aonde ela, por ato de emoção, de vaidade, né, acaba entrando em negócios, muitas das vezes, por puro egocentrismo, né, por pura vaidade, por pura... para falar que tem um negócio nos Estados Unidos e por achar que aquilo vai fazer a diferença na vida dela, e em questão de meses a pessoa perde tudo. E aí eu acabo vendo, né, como já vi, falando com o Luiz aqui também anteriormente, dezenas de famílias, pais se divorciando, voltando para o Brasil, voltar a morar na casa dos sogros para recomeçar a vida, ou pessoas que vieram para cá com $500.000, como eu falei, e acabam ficando por aqui fazendo Uber, trabalhando no salão de beleza, fazendo faxina. Então, eu pergunto para você, e faça-se essa pergunta, né? Quantas pessoas você conhece nos Estados Unidos que conseguiu vir para cá num período de 5 anos e estabelecer um business aqui nesse país e consegue ter um income aqui para pagar esses $6.000 mensais? Então, faça essa pergunta para você, porque fazendo essa pergunta para você mesmo, você vai ver quantas pessoas você de fato conhece. Vai facilitar bastante, né, a sua vida, vai facilitar bastante para que você assente os pés na terra e não cometa os erros que muitos vêm cometendo ou já cometeram. Então, eu motivo você que quer vir para os Estados Unidos a colocar, em primeiro lugar, a palavra planejamento. Sem ela, você não vai chegar a lugar nenhum. E um planejamento não se faz do dia para a noite, da noite para o dia. O planejamento requer muito trabalho, muita pesquisa, muita dedicação. E você sozinho não vai conseguir realizar um planejamento eficaz. Você vai precisar de profissionais qualificados ao seu lado, te apoiando e te ajudando. Esse sim é um investimento certeiro. Esse sim é um investimento que vai te salvar de grandes perdas futuras. Então, não economize nesse momento. Não economize na aplicação do seu Green Card. Não economize na contratação de um consultor aqui nos Estados Unidos, né, de um auditor. Não economize na contratação de um advogado que vai fazer um contrato de compra e venda de um business, de um imóvel. Não peque nesse quesito, porque aí você começa a desencadear uma série de coisas que vai te levar ao fracasso. E se você, nesse momento, estiver com as pessoas certas, você vai evitar, com certeza absoluta, né, uma perda maior no futuro. Então, Luiz, era basicamente, sendo objetivo, o que eu queria dizer para as pessoas. Eu sei que dói, eu sei que não é o que as pessoas procuram ouvir, mas se você voltar um pouquinho lá atrás, no início da nossa conversa, vocês vão lembrar que eu disse: esse país é sim um país de oportunidades. Esse país é sim um país que abre portas para quem é competente, para quem é eficaz, para quem tem garra, para quem quer vencer e para quem principalmente para aquela pessoa que não tem preguiça de trabalhar, para aquela pessoa que também trabalha direito e corretamente. Esse país é sim um país de oportunidade. É óbvio que eu indico para todas as pessoas que se planejarem, que fizerem a coisa correta, a se mudar para esse país, mas não da forma que eu vejo ultimamente as pessoas fazendo na cidade de Orlando, né, que é onde eu moro. Né? Então, é muito triste ver isso na comunidade brasileira, pessoas que vêm, que perdem tudo, que colocam tudo que tem acreditando nas pessoas e acabam se frustrando. Isso é muito triste. E eu espero que se agregue na vida de vocês, eu espero que essas poucas palavras que eu disse aqui possam ser de extrema importância para você, que você possa sentir, né, que de fato você precisa se planejar melhor para se mudar para os Estados Unidos e não apenas acreditar em pessoas, né, em sonhos mirabolantes. Mais uma vez, terminando e encerrando aqui a minha participação, Where the Dreams Come True é somente do lado de dentro do arco da Disney. Tá? Então, onde os sonhos se tornam realidade é, de fato, dentro da Disney. Fora da Disney, a vida é real e não existe conto de fadas.
Obrigado, Luiz, pela oportunidade de participar. Espero que a gente possa alcançar aí muitas famílias e ajudá-los aí na conquista desse sonho americano. Obrigado você, Bruno. Eu tenho um bate-bola aqui com você, mas eu queria falar, eu estava pensando agora no último momento que você citou o Walt Disney, e hoje, você colocou aqui, não existe retorno imediato, muito trabalho, muita determinação, e o Walt Disney foi isso. O Walt Disney pegou muitos nãos na vida dele, rabiscou muito papel, criou muito desenho antes, para hoje nós sim passarmos por aquele arco e ali ser a magia. A magia aconteceu. Mas a magia não aconteceu no primeiro mês, nos 3 primeiros meses, no primeiro ano. Foram anos e anos de nãos e ainda assim de muita persistência e ao longo da vida dele, do projeto dele, de acreditar, de tombos, de desafios, de recomeços, aí sim a Disney que nós conhecemos hoje. Isso é a primeira. A segunda coisa, e eu quero deixar isso aqui muito claro, que todo o Summit ele foi feito com muita verdade. Nós escolhemos a dedos, os palestrantes que foram participando foram indicando outros participantes, outros profissionais, e o Bruno veio com um tema muito forte, realmente para bater, para impactar. E quando a gente conversou, eu falei pro Bruno, cara, a palavra é sua. Vai, pode falar que eu confio em você. E agora eu gostaria de assinar embaixo de tudo que você falou. Muito obrigado. Assinar de verdade, porque é isso que nós vemos aqui. Tanto, infelizmente, nós vemos muitas famílias passando por necessidades que não precisava, de verdade não precisava. É triste. Quando você fala assim, não é menosprezo você trabalhar limpando uma privada, lavando um carro. Verdade, não é. De forma alguma. Mas não precisava. Não precisava. Se tivesse um planejamento, poderia utilizar o seu conhecimento, sua força de vontade. Eu tenho a minha história, Bruno, que eu resumo ela. Logo que eu cheguei aqui, eu tenho um problema de coluna há 6 anos. E eu não consigo nem calçar minha meia. Pouca gente sabe disso. E quando eu cheguei aqui, o meu primo foi me pegar no aeroporto, a minha esposa já estava em casa aqui com as crianças, o meu primo foi carregar, eu pedi ajuda dele para colocar a mala no carro. Ele falou assim, cara, como é que tu vai trabalhar com a tua costa desse jeito? Eu falei, cara, de verdade, com dificuldade no mundo, eu vim planejado para não pegar na enxada. Eu vim para pegar na caneta. Se eu precisar pegar na enxada, eu vou pegar na enxada. Mas eu me planejei para segurar a caneta. E isso me motivou muito, fez. E eu fiz uma coisa que eu queria validar com você. Se você acredita ser certo ou errado, ou se você tem alguma dica para dar às pessoas. Você citou aqui 2 tipos de advogado extremamente importantes. O primeiro de imigração e o segundo especialista em contratos. Você falou sobre a importância do business broker. Inclusive, nas palestras nós tivemos aqui. Você falou da importância de um CPA, de um contador que saiba fazer auditoria, que saiba acompanhar o seu processo. Aqui tudo é muito público, mas ao mesmo tempo tem muita coisa escondida por aí que deve ser consultada. E falou muito da importância do consultor. São 5, 6 profissionais aqui que, quando você chega, você não conhece ninguém. Você não sabe quem é. E aí você pode ter a sorte de cair numa boa mão ou numa má mão. E normalmente o cara que te vende aquela planilha de Excel bonita tem alguma coisa ali. Não estou dizendo, mas tem. E aí ele vai te falar, não, eu tenho. Eu que tenho uma planilha do Excel, eu tenho o advogado. Eu que tenho uma planilha do Excel, eu tenho um contador para você. Eu que tenho uma planilha do Excel, sou seu consultor. E o que eu fiz? Advogado, eu fui antes em 3 e depois eu fui mais em 4. Não é que eu não estou dizendo que um é melhor que o outro. Eu digo muito na questão do feeling, de você sentir, observar. Contador, eu fui em 5 contadores. Para você ter uma ideia, o contador que abriu a minha empresa não é um contador que gerencia a minha empresa. Não estou dizendo que foi bom ou ruim. Foi simplesmente uma estratégia nossa. Mas para você ver que não é porque você começa com um profissional que você tem que terminar com ele abraçado o resto da vida. E a questão do consultor, isso, aquilo, quanto mais, tem
muitos profissionais qualificados. Hoje eu tenho orgulho de dizer que tem muito brasileiro fazendo bons negócios, porém, a gente sabe que em qualquer nacionalidade, em qualquer ambiente, dentro da igreja, whatever, tem as pessoas com a má intenção e que fazem. E tem alguns ainda, Bruno, não sei se você concorda comigo, que ele até faz com a boa intenção, mas ele não tem qualificação, ele não tem entendimento, e ao tentar te ajudar, ele te leva pro buraco. Aí ele fala, pô, mas eu... Só te interrompendo, isso é muito importante que você falou agora. Às vezes ele tem muito boa intenção, mas não tem capacitação. Né? Eu digo sempre o seguinte, que boa vontade mais amadorismo é igual a fracasso e vexame. Né? Desculpa, deu aqui uma caidinha. Então, isso que você falou é muito forte, né, cara? Porque é isso aí. Boa vontade não vai fazer milagre, né? Boa vontade mais amadorismo só pode dar fracasso ou vexame. Porque o resultado a gente já sabe qual vai ser. Porém, não quer dizer que o cara era ruim, que o cara era safado, que o cara enganou de propósito. Mas, de fato, ele não estava qualificado para aquilo. E Exatamente. Ao assumir esse risco, ele, infelizmente, se torna um péssimo profissional. Exato. Na área de negócios, que todo mundo... Aqui a gente atua muito nessa área de negócios. Você falou uma coisa que não é só nos Estados Unidos, é em qualquer lugar do mundo, que você usou o termo retorno imediato. Cara, poucas coisas no mundo dão retorno imediato. Muitas delas são ilegais, né? Então, a grande realidade aqui, o normal é muito planejamento, um bom negócio, conhecimento, estrutura, preparação, validação, conhecer ainda mais e muito trabalho duro. Cara, falando aqui do Summit, Bruno, eu estudei 5 anos para poder realizar esse Summit. Eu me preparei 6 meses. Mas nos últimos 10 dias, que foi a execução mesmo, o sangue no olho, aqui foi 20 horas, 21 horas por dia trabalhando, e não só eu, todo o meu time. E a disponibilidade de contactar, de falar com o profissional, de falar com o palestrante, para executar. E ainda assim não é fácil. Não é fácil. Então não tem esse negócio, a magia, os Estados Unidos é um país perfeito e tudo vai dar certo. Aqui existe muito, aqui existe tudo que tem de errado em todos os lugares do mundo. Aqui também existe. Só que a questão é que aqui as coisas são mais controladas, é um país mais sério. A lei, ela existe, ela é cumprida aqui. Então, se a pessoa for pega fazendo coisa errada, ela vai se dar muito mal. Então, eu acho fantástico esse momento de reflexão para parar, dar um break mesmo e falar, cara, eu estou indo num caminho certo? É isso que eu quero para mim? Eu estou preparado para tirar o meu coração, colocar na gaveta, eu conversar com a minha esposa e mostrar para minha esposa a realidade? Porque muitas vezes o homem, ele até tem o racional, mas ele chega com a mulher e mostra apenas a Disney para ela. E quando ela chega aqui, que vê a realidade, ela fala, pô, tu me enganou. Então é muito importante também a família estar equilibrada. Exatamente. Uma coisa também que se pode fazer é a pessoa vir para cá, trazer a família, aluga um apartamento de 2 quartos, coloca todo mundo lá dentro, com um carro velho na porta, sem Unipark, e passar 30 dias em Orlando como uma família que vivesse ali. Né? Isso ajuda muito a pessoa a entender o que de fato é morar aqui nos Estados Unidos. Porque uma coisa também que as pessoas não entendem é que aqui você não vai ter sua família, né? Você não vai ter seu pai, sua mãe, seu primo, seu parente, o vizinho, e todo final de semana você tem algo para fazer. Aqui você vai ter que construir relacionamentos. Né? Então, são muitos os quesitos para que uma pessoa possa, de fato, se adaptar nos Estados Unidos. Mas é muito triste também que a maioria das pessoas vem para cá hoje e elas não escolhem o melhor lugar para montar o seu negócio, para investir. Elas escolhem o melhor lugar para viver. E nem sempre o melhor lugar para viver é o melhor lugar para se investir. Né? Como a gente também tinha conversado, Orlando é hoje a cidade que pior paga nos Estados Unidos. $8,12 a hora. Enquanto você vai para Virgínia, 8 horas de Orlando, você tem a possibilidade de ganhar $18.
né? Então, as pessoas não sabem disso, elas não analisam isso. Elas simplesmente querem morar na melhor cidade, na melhor casa, no melhor ambiente, que é a melhor escola, mas quanto isso vai custar e quanto eu vou ter de retorno nesse ambiente? E não só Orlando, nós temos uma comunidade muito grande também no norte, né? Região de Massachusetts, que você conhece bem. Exato. Que você conhece bem, mas as pessoas esquecem que lá tem o frio de verdade, né? Não é o frio. Quem mora ali trabalha. Quem mora ali trabalha de verdade. Trabalha de verdade, trabalha por pouco tempo. Principalmente o pessoal da construção civil tem um período determinado. E engraçado que no nosso bate-papo com os palestrantes, de 4 pessoas que moram no norte, as 4 chegaram no início do inverno. E as 4 falaram, cara, eu vim no momento errado. Eu não deveria ter vindo no início do inverno. Pelo menos no final do inverno, depois da primavera, para eu conseguir desenvolver um bom trabalho, para eu me situar na minha região. Mas o cara já chega pegando porrada. E é falta de planejamento. E um pequeno detalhe. Bruno, mais uma vez, cara, chegando ao fim aqui, eu deixo com você as considerações finais. Meu muito obrigado pela sua dedicação, por estar em trânsito, viajando, ter parado, ter compartilhado muita verdade conosco. E realmente, meu muito obrigado. E eu me coloco à sua disposição. Obrigado você. De fato, estou viajando, estou em Washington agora, a caminho de North Carolina. Terminei Orlando na segunda-feira, mas me coloco aqui à disposição para aqueles que quiserem algum tipo de conselho, algum tipo de orientação. Tá? Estamos aqui às ordens e, como você disse, todos os outros palestrantes anteriores foram pessoas sérias, pessoas escolhidas a dedo, são excelentes profissionais e que vocês possam então aí fazer uma revisão do seu planejamento antes de se mudar, né? Ou se você não tem o seu planejamento, comece a pensar nisso, tá bom? Muito obrigado, Luiz, mais uma vez. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.